Preste bem atenção nesta palavra. Êxodo capítulo 18, versículo 24. Ali diz assim: Moisés ouviu o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito. Capítulo 18 do livro de Êxodo. Esse capítulo trata da visita do sogro de Moisés a ele no deserto. Eles estavam acampados próximo ao Monte Horebe. Moisés tinha enviado sua mulher, Zípora, em outra tradução, Séfora, com os 2 filhos de Moisés para junto do seu sogro, quando ele estava no Egito. O nome do primeiro era Gerson, do segundo Eliezer. Moisés estava no Egito e enviou ao sogro a sua mulher e seus filhos, e durante este longo tempo ela ficou lá. Porém, o sogro de Moisés, Jetro, soube que ele estava acampado próximo ao Monte Horebe e soube também de tudo quanto Deus tinha feito ao povo de Israel por meio de Moisés, libertando-o das mãos do povo do faraó e do faraó. Ele mandou um mensageiro dizer a Moisés que estava indo na sua direção levar sua mulher, que era a filha dele, e seus 2 filhos. Moisés, então, com muita alegria, saiu ao encontro do sogro, se prostrou, beijou, abraçou o sogro, durante tanto tempo que eles não se viam, e também com saudade de seus filhos, de sua esposa. Levou Jetro para a tenda e eles colocaram as conversas em dias, e Moisés falou tudo o que Deus fez, os milagres, os prodígios, as pragas que ele trouxe a Faraó e sua gente durante a sua estadia no Egito, e como os livrou de todas as tribulações na caminhada até o Monte Horebe, a travessia do mar, as 10 pragas no Egito, e tudo quanto Deus fez em favor de seu povo. Relatou tudo, todos os pormenores. No dia seguinte, Jetro viu Moisés atendendo o povo numa tribuna. O povo se reunia desde a manhã até a tarde, e ao final da tarde, diante dele para ser julgado nas questões mínimas de menos importância e nas questões mais importantes e mais complicadas. Aquele povo enfileirado, uma multidão, todo dia. Então, ele chamou a atenção de Moisés a respeito disso e deu-lhe um conselho que nós podemos dizer um conselho divino, porque os conselheiros, amados irmãos e irmãs, naquela época antiga, eram tratados como um conselho divino, uma palavra de Deus, um conselheiro sábio que temia Deus. Sua palavra de sabedoria e inteligência era como a palavra de Deus. Moisés, ele ouviu o que Jetro tinha a dizer. Jetro, seu sogro, disse: Moisés, o que você está fazendo está errado. Vê todo este povo em volta de ti, agrupado desde manhã até o final da tarde, você vai se estressar, se cansar. É um fardo muito pesado. Você não pode fazer assim. Você precisa colocar juízes, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de dezenas, a fim de que possam resolver as questões menores, de menos importância, enquanto as mais complicadas e mais importantes, eles levam a você. Assim aliviarás o peso
também sobre o povo e sobre os teus ombros. Facilitarás assim esta atividade, porque senão você vai se cansar, e já está se cansando. E no versículo 24, Moisés ouviu o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Agora prestamos bem atenção neste versículo. Moisés ouviu o seu sogro. Moisés, se fosse um homem soberbo, um homem exagerado, um homem orgulhoso, ele não ouviria o seu sogro, de jeito nenhum. Por quê? Porque Moisés, ele falava com Deus, ouvia a voz de Deus. Veja a importância do seu cargo, da sua responsabilidade e a comunhão, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés era reconhecido como um grande homem, poderoso em obras e palavras. Ele ouvia a voz de Deus, comunicava ao povo, tinha familiaridade. Deus tratava com Moisés muito mais do que um profeta apenas, mas um grande amigo. Ele ouvia, sim, ele ouvia a voz de Deus, consultava a Deus. Deus falava com ele como se fosse um amigo. Ele tinha a voz de Deus, vocês estão entendendo? Moisés tinha a voz de Deus. Agora, o seu sogro vem e lhe dá um conselho, sendo que ele já está fazendo que, segundo ele, a vontade de Deus, julgando o povo e dando a resposta de Deus a cada um. Mas não estava certo. Não estava certo. E por que Deus não revelou a Moisés que ele estava errado, já que o Senhor falava com ele? Ele ouvia a voz de Deus. Por que não falou que ele estava errado e que não deveria fazer assim? Mas, conforme o sogro de Moisés tinha aconselhado, vocês estão pegando, entendendo? É que a carta principal, a figurinha premiada, a chave não estava com Moisés. Moisés tinha a voz de Deus, mas ele precisava ser humilde. Porque se ele não fosse humilde, se ele não fosse, ele ia se dar mal lá na frente. Sim, Deus tinha colocado aquela chave do conselho, aquela palavra, aquela figurinha premiada que Moisés precisava, estava na mão do sogro. Deus não deu a Moisés, Deus deu ao sogro de Moisés. E quando ele ouviu o sogro de Moisés, ele estava ouvindo a Deus, o mesmo Deus que ele ouvia face a face, todos os dias. Vocês estão entendendo? É assim que Deus age para testar os filhos de Deus, os cristãos, aqueles que estão na frente, muitos que se tornaram grandes, cheios de dons, grandes pregadores, já não escutam mais o conselho de alguém, ou uma palavra, ou uma profecia, ou uma revelação de alguém que esteja numa posição menor. Veja, ele anda de bicicleta, anda a pé, paga aluguel, é um coitado, é um mané. Eu tenho um carrão, tenho muito dinheiro, tenho sucesso, tenho dons espirituais, sou um grande pregador, tenho milhares e milhares de seguidores inscritos no meu canal. Veja quanta fama, quanta glória eu já tenho, com o poder de Deus. E aí vou ouvir
este mané que anda de bicicleta, que paga aluguel, esse coitado que mora na rua. É claro que não é Deus que está falando. Não é Deus. E aí que muitos se enganam, amados irmãos e irmãs, por causa da glória e do poder e dos dons também cresceu dentro dessa gente o orgulho, a soberba. Foi o que aconteceu com o príncipe dos demônios e os espíritos malignos que o seguiram. Eles se exaltaram. E o homem de Deus corre este risco de exagerar, do excesso, sair do equilíbrio. Esta é a palavra-chave, sair do equilíbrio. Quase todo mundo sai do equilíbrio quando a fama cresce e toma conta da cabeça, e toma conta do coração, por causa de suas capacidades, por causa do muito dinheiro, prosperidade, por causa de dons espirituais e de uma voz bonita, por causa do louvor e da glória do povo. Os olhos vão se fechando, também os ouvidos, e a pessoa, ela se inchou de orgulho, já não ouve mais aqueles que estão abaixo dele. Às vezes a palavra de Deus para aquele homem, aquela mulher, que é um pregador, uma pregadora, famosa, uma cantora, um cantor, um sacerdote, alguém que está em alto cargo lá na frente, que costuma dirigir, coordenar. Às vezes a palavra de Deus está com uma faxineira, com um mendigo que entrou pela porta da sua igreja. É verdade. A chave, a figurinha premiada, a carta principal, a peça importante do quebra-cabeça está ali com ele. Mas aquele que se acha importante não aceita de jeito nenhum. Veja como Moisés atendeu o sogro dele. Ele era muito maior que o sogro, em glória e em poder. Veja a situação e a posição de Moisés com a do sogro dele. Ele libertou um povo do Egito numeroso, fez prodígios e milagres, até a sua vara Deus transformou em cobra na frente do faraó, onde ela engoliu as cobras dos mágicos, porque era magia. Abriu o mar vermelho, estava sustentando o povo com o pão do céu, maná, que na verdade era o alimento necessário para eles naquele deserto. Entre outros prodígios e milagres que vai ocorrer e que já se fizeram presentes quando eles venceram, por exemplo, os amalecitas, o povo de Amaleque, Moisés com a vara de Deus na mão e Josué na batalha. Venceram o povo de Amaleque, acabaram com eles. E Moisés, na sua intercessão poderosa, Moisés tinha a voz de Deus, não era apenas por sonho, não, nem pelo Urim e nem pelo Tumim, mas Deus falava com Moisés na tenda de reunião e falava também no coração de Moisés. Mas as pessoas, principalmente das igrejas e as que governam este mundo, vão crescendo o poder, a fama e a glória e já não é capaz de ouvir o conselho, o ensinamento, a profecia, a ordem de Deus através daquele ou daqueles que são mais simples. E isso é um grande perigo. Por isso muitos serão condenados, infelizmente, naquele dia. Senhor, Senhor, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas e tu não nos conheces. Ficaram inchados de orgulho. Quando alguém entra na academia e é magrinho ainda,
e começa a se alimentar bem, seguir as regras e as disciplinas do treinamento, e com o tempo vai ficando forte, vai ficando bonito. A mulher também. E daí vai crescendo também o orgulho, a vaidade, a vanglória. Não é com todos, mas é comum a pessoa querer se vangloriar, se aparecer diante do povo. Se mostrar para receber a glória, o louvor das pessoas. Isso é comum no mundo. Mas no reino de Deus, nas igrejas, no mundo espiritual, também há algo semelhante. As pessoas vão crescendo em glória, em poder de Deus e podem se exaltar, e muitos ficaram exaltados. Já não escutam o conselho de ninguém. Acham e pensam que são maiores e melhores do que os outros, e que Deus fala com ele e com ela, e Deus fala e revela. Agora vem esse pé de chinelo, esse manezinho, dizer que Deus está falando, que esta é uma palavra de ciência, é uma palavra de Deus. Não aceita de jeito nenhum e vai se perder por causa disso. Veja a diferença de um líder como Moisés. Ele aceitou o conselho de Moisés, estabeleceu uma liderança sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10, aliviou o peso. Os juízes, as autoridades que ele estabeleceu, é claro, foram pessoas, conforme o sogro dele orientou, que temiam a Deus, pessoas desinteressadas que não amavam a desonestidade da fraude, do suborno, do lucro, pessoas que tinham o Espírito de Deus e eram honestos, sábios, inteligentes, para julgar a questão do povo, cada um na sua categoria. E as questões mais difíceis, mais complicadas, levavam a Moisés. Isso aliviou e muito, e ele cumpriu isso. Era a voz de Deus, a palavra de Deus, através do sogro dele, aquele conselho. Por isso um rei naquele tempo tinha diversos conselheiros. Lembra de Davi, os 2 conselheiros? Lá está escrito que o conselho de um homem daquele era tido como palavra de Deus, e é verdade. Quando Davi fugia de seu filho, Absalão, tinha 2 grandes conselheiros importantes, que eram os conselheiros de Davi, o mais próximo dele. Mas um deles estava contra Davi e o outro a favor. E aquele que estava a favor de Davi venceu. Agora preste bem atenção nesta palavra excesso. Eu estive recebendo certa vez oração de um grupo de oração, um ministério que orava e ora por pessoas para libertação, cura. O ministério de cura e libertação, onde os irmãos que precisam de oração, que estão passando alguma dificuldade, um problema, buscam a fim de receber um conselho, uma orientação, uma palavra de Deus, uma palavra de ciência, uma cura, uma libertação, um batismo no Espírito Santo. Muito importante esse ministério de cura e libertação, entre outros ministérios. Mas ao receber a oração de 2 servos de Deus, Deus revelou, Deus ama muito você, Ele está revelando a mim que Deus tem um grande amor por você. E a outra serva, ela disse, Deus me deu uma palavra, e a palavra é excesso. Ela não teve o discernimento, nem o irmão, e nem eu no momento, o que significava essa palavra de ciência, era uma palavra de ciência que ela recebeu do Espírito Santo, na hora da oração, de posição de mão sobre mim, excesso. E eu fiquei pensando, eles ficaram pensando, o que significa excesso? Eu mesmo não sabia, eles não tiveram discernimento. Mas fui para casa e fiquei pensando, será que é excesso de açúcar? Será que é excesso de alimento? Será que é excesso de sono? O que será, Senhor? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem boca. O Espírito Santo fala. Mas ele nunca vai revelar tudo a uma só pessoa. Por isso eu falei da figurinha premiada. Lembra? Um álbum que
as crianças compravam figurinhas, iam preenchendo e cada página concorria a um prêmio. Várias figurinhas e existia a figurinha premiada. Aquela era a mais importante. E precisava completar com aquela figurinha premiada para ganhar o prêmio. Aquela página onde preenchia com figuras o desenho de uma moto, o desenho de uma panela de pressão, um brinquedo de mais valor ou de menos valor. Tinha sempre uma figurinha no meio que era premiada e todos ansiavam muito por essa figurinha. Se não tivesse essa figurinha premiada, não se poderia ganhar o prêmio. Era a figurinha mais difícil, mais complicada, era a que menos tinha no mercado. Mas quem criou este jogo também fazia essas figurinhas e jogava no meio do comércio. E aqueles que pegavam tinham essa sorte de ganhar aquele prêmio. Vocês entenderam? A figurinha premiada estava nas mãos de Jetro. A figurinha premiada às vezes não está na mão de quem é mais importante no grupo, na igreja. Aquele que tem mais dons. Ninguém tem tudo e nem sabe tudo. A carta principal que vai dar a vitória no jogo é só uma ilustração. Não estou incitando e nem influenciando ninguém a comprar figurinhas e jogar baralho. Você está entendendo? É só uma ilustração. Sabemos que isso é vaidade, evento que passa e vocês não devem se ater a essas coisas, mas é só uma ilustração. Você está entendendo? A carta principal que vai dar a vitória naquele jogo. A chave ou o segredo do cofre. Dentro do cofre há uma riqueza. Há um montão de dinheiro, maços de dinheiro. Um montão, são milhões. Ou barras de ouro. Está lá, trancado naquele cofre. E alguém tem o número, o segredo ou a chave que abre aquele cofre. Como um cofre de um banco enorme, importante. Veja quanto dinheiro tem lá. Mas alguém tem o segredo e a chave, não são muitos. Essa chave, este segredo, às vezes está na mão de um pé rapado na cabeça dos exaltados, dos orgulhosos, daqueles que se acham importantes. Pode estar a chave na mão do mendigo, de uma faxineira, de um irmão de menos importância que está ali no meio do grupo, porque o Espírito Santo se manifesta com diversos dons. E uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, a cura de enfermidades, a libertação de um demônio. Aqueles que têm os dons podem dizer, mas você expulsa demônios? Você expulsa e eles não saem? Eu expulso e eles saem. Eu oro pelos doentes, eles são curados. Você ora e eles não são curados. Veja quantos milagres eu faço. Olha a minha importância. É claro, a pessoa não fala em voz alta, mas para si mesmo. Está exaltada, está orgulhosa. Por isso não é capaz de receber a chave que abre esse tesouro, este cofre. A carta principal, a figurinha premiada, está na mão de uma pessoa simples. E Deus faz isso, Ele prova, Ele testa. A palavra veio, excesso. E quando eu fui dormir e acordei de madrugada, o Espírito Santo, eu não sabia, não consegui entender o significado dessa palavra de ciência que a serva disse para mim. Eu acordei e o Espírito Santo começou a falar comigo e ele foi explicando, dando discernimento da palavra de ciência que ela passou, excesso. O que significa essa palavra? Eles não sabiam, eu não sabia. O Espírito Santo de madrugada
ouça falar comigo e explicar o significado para mim. Estou agora passando a você, ensinando a você. É um ensinamento que não podemos guardar para nós precisamos ensinar você, a igreja. E vai ser de grande utilidade essas palavras, essa pregação. Vai salvar muita gente, vai edificar a sua fé, vai libertá-lo, vai transformá-lo. Tem que ser nossa pregação, a palavra que brota da nossa boca tem que ser palavra de Deus, não pode ser palavra de homem. Sempre estará ali para alimentar, ajudar, socorrer e salvar aqueles que precisam. O Espírito Santo falou, quando você frita um ovo, faz a comida, acende o gás, você tem que tomar o cuidado para não exceder, a fim de não queimar o feijão. Se ficar ligado muito tempo, se você se desligar e se descuidar, o excesso do fogo vai queimar o feijão, vai queimar o bolinho, vai queimar o arroz, vai derramar o leite e o ovo, vai queimar. Você precisa cuidar, você precisa ter equilíbrio, meu irmão. Essa palavra de excesso que veio para você significa equilíbrio. Você tem que tomar cuidado para ter equilíbrio. Ser sóbrio, ser moderado, ser temperante, ter autodomínio em tudo. E não é só com feijão, com arroz, com alimento. É no tempero também. Você não vai colocar 1 quilo de sal em meio quilo de feijão. Você precisa colocar a medida certa do sal, o tempero na medida certa. Não pode ser com excesso, não pode faltar, mas não pode exceder. Senão a carne vai ficar salgada demais, o feijão vai ficar salgado demais, o ovo vai ficar muito salgado, você tem muito sal. Você tem que controlar com as mãos a medida certa, para que não perca o sabor, o alimento seja gostoso e possa ser digerido, aceito pelo seu estômago, sua boca, aqueles que vão comer, se alimentar. Você está entendendo? Tudo tem medida, as coisas têm medida, os recipientes, você está entendendo? Tudo tem equilíbrio e a nossa vida espiritual também precisa de equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio na tua vida espiritual. Você não pode se exceder demais. Vai ficar orando o dia inteiro? Não. É como um celular, você põe para carregar em 1h30, 2 horas, depende do celular, vai estar carregado. Mas você não pode deixar carregando 5 minutos. E não precisa deixar o dia inteiro para usar só no outro dia. Carregou, pronto, você pode usar. Existe um tempo. Tempo de oração. Você está compreendendo o que o Espírito de Deus está ensinando para você? Esse excesso pode ser na bebida, pode ser na comida. Não que você não deva se alimentar bem não é gula. Gula é quando você não quer repartir, mesmo que seja um pouquinho, só um pouquinho. Isso é gula. Não é quando você come 2 pratos de comida, quando sente fome, necessita, seu corpo necessita, enquanto que o outro come um, o outro não é guloso, porque come um e você come 2 pratos cheios. Você é guloso? Não, isso não é gula. Gula é você não dividir. Por exemplo, tem um ovo, você tem que dividir em 3. Você vai lá e come ele sozinho. Só um ovo, você não se excedeu na comida, mas foi guloso. Deixou os outros 2 logrados. Você está entendendo? É só um exemplo. Na bebida também. Você começa a ficar tonto. Beber vinho não é pecado. Jesus bebia, os discípulos também, os apóstolos, os profetas bebiam vinho.
Alguns faziam voto para não beber, não comer uva, beber suco de uva, como João Batista, por exemplo. Sansão era um ministério nazireu. Uns faziam voto temporário, outros eram já votados de nascimento, como João Batista, Elias, Samuel, já de nascimento. Cabelo, a barba, certas bebidas, o alimento. Mas Jesus fez um milagre, encheu 6 talhas de cerca de 80 a 100 litros de água, ele transformou em vinho. E o melhor vinho. Tinha gente já bêbado lá. Mas faltou o vinho. Uns beberam demais, outros de menos, faltou. Ele fez em abundância, mas não ordenou a ninguém para beber em excesso. Eles não bebiam com moderação. Ele dizia, o Filho do Homem come, bebe, e diz, é um glutão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. João Batista não come, não bebe, não é água que ele está falando, é vinho. Porque todos bebiam água. Quando ele diz não bebe, não come, não bebe, não come o que eles comiam. Mora no deserto e dizem tem demônio. Mas a sabedoria, ela reconhece seus filhos. A sabedoria de Deus. Por isso, irmãos amados, essa palavra excesso, o Espírito Santo foi explicando e dando exemplo que nós precisamos ter equilíbrio, ser temperantes, ter autodomínio, moderação. É um fruto do Espírito Santo, sim. É um fruto do Espírito Santo que nós devemos produzir, unidos ao Espírito Santo, produzir este fruto. Ser sóbrio, temperantes, moderados em tudo. Em nossa vida espiritual. E principalmente, cuidar para não se exaltar. Porque a pessoa exaltada, orgulhosa, por que ela se tornou orgulhosa? Começou a exagerar em certas coisas, se tornou forte, grande, mas também cega e surdo. Deus já não é mais como ela, mas continua fazendo os milagres. Por quê? Porque os milagres não é para a pessoa. Os milagres e os dons espirituais é para as pessoas, para o povo. Então é Deus mesmo, Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, quem faz os milagres. Não por causa da pessoa, mas para o povo. Você entende? Ele dá dons e ele não tira os dons se ele não quiser. Principalmente quando é um líder, alguém que administra uma pequena, uma igreja grande. Ele está atendendo o povo. E através dos dons daquele pregador, daquela pregadora, sustentando, abastecendo o povo. Mas o pregador e a pregadora pode ficar exaltado por causa dos carismas, por causa de muito dinheiro, prosperidade, carrão, mansão, pode ficar exaltado por causa da sua voz, que é muito bonita, da unção, das suas pregações inspiradas, suas músicas, os cantores e as cantoras ungidas, aonde já tem milhares de seguidores e de pessoas aplaudindo e louvando. Você tem que saber o seguinte: você é aquele jumento, aquele burrinho de Betfagé, aonde Jesus montou em cima para entrar em Jerusalém. Ele disse aos discípulos: vai, desamarre aquele jumentinho e tragam até aqui. Eles trouxeram, era só emprestado. Eles colocaram os mantos em cima, fizeram Jesus montar o jumentinho, e ele foi montado no jumento, entrando em Jerusalém, e o povo aclamando e glorificando, hosana nas alturas, aplaudindo.
jogando palmas e mantos pelo chão, e o jumentinho levando Jesus poderia pensar, se ele pensasse como humano, essa glória, esse louvor é toda para mim? Não, é para Jesus que está em cima de você. Não é para você. Você é um jumento. Sim, que leva Jesus. É claro, não é nas costas, no coração. Mas ele pode sair do coração e ir para as suas costas. E você não passar de um jumento mesmo. Orelhudo, orelhuda, pensando que o louvor e a glória do povo é para você, mas não é para você. É para Jesus que está aparecendo nas suas pregações, nos seus milagres. É Ele, e a Ele, a Deus Pai, o louvor e a glória. E você pensa que é para você? Quando o povo começa a fluir e vir, e Deus fazendo as maravilhas, o pregador e a pregadora, o sacerdote, o pastor, pode se exaltar. E é o que mais acontece. É só crescer o dinheiro e a prosperidade financeira, pronto. Jesus já não está mais no seu coração, está sobre você. Não é o lugar que Ele quer estar montado nas suas costas. Jesus quer estar no seu coração. Você não é um jumento, mas está se fazendo. O louvor e a glória do povo é a Deus, é a Jesus Cristo. Não é para nós, para você. Por isso, naquele dia, muitos me dirão, diz o Senhor: Senhor, Senhor, fizemos tantos milagres em teu nome, expulsamos demônios, pregaste em nossas sinagogas, fizemos maravilhas, e tu não nos conheces? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E não existe iniquidade mais perversa do que essa, a soberba. A soberba é uma das maiores iniquidades, um dos maiores pecados que existe na face de toda a terra, no universo. É um pecado terrível que veio com Lúcifer, Satanás e todos os espíritos malignos que o seguem, estão espalhados pelo mundo, e ele semeia este orgulho, esta soberba nos corações, principalmente nos irmãos da igreja, de todas as igrejas. Quantas pessoas estão exaltadas, orgulhosas, não hospedam o irmão, não ajudam o próximo, são carrancudos. Onde está a caridade fraterna, a liberalidade, a generosidade, o amor? Com os próprios irmãos da comunidade da igreja, aqueles que você deve ajudar. Tem que ser alegria ajudar. Uns têm tanto, outros não têm nada, não repartem seus bens. Veja a igreja primitiva como é. A igreja de Jesus Cristo, como nasceu. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam tudo que possuíam, vendiam casas, terrenos, eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido com toda a comunidade. Aqueles que tinham muito, dividiam com aqueles que tinham pouco, e era uma igualdade entre eles. Barnabé vendia um campo de alto valor, depositou o preço nos pés dos apóstolos, eles repartiram entre os irmãos. E entre eles não havia necessidade, todos estavam cheios de alegria, de felicidade. Eles faziam isso porque eles entenderam que a riqueza, o dinheiro que eles tinham, as coisas que eles tinham, o patrimônio, não eram deles, eram de Deus. Essa riqueza que você tem, todo o dinheiro que você tem, a casa que você tem, as coisas que você tem, seja muito ou seja pouco, não é sua, é de Deus. Eles entenderam isso, é de Deus. Não foi a tua inteligência, sabedoria, capacidade que adquiriu, não foi teu esforço. Foi a caridade de Deus, foi o amor de Deus, foi a sabedoria de Deus. Ele que deu a você inteligência, sabedoria, forças para adquirir o que tem, a fim de repartir. É dom, é carisma, claro que é. Por isso,
Isso eu falo daqueles que honestamente prosperaram, porque a maioria prosperaram desonestamente. Fraude, suborno, extorsão, golpe, desonestidade, falsidade. E quando alguém prospera desse modo, essa prosperidade não é de Deus. E a maioria está assim. Quando os anjos de Deus começarem a julgar, quando eles começarem a julgar, isto é, a derramar as taças da ira, da cólera de Deus sobre a terra, não vai sobrar quase ninguém. Se fosse colocar no tribunal e o anjo do Altíssimo se sentasse ali para fazer uma peneira e separar entre o honesto e o desonesto, as ruas ficariam vazias. Sim, ficariam vazias. Não haveria tantos veículos mais circulando, porque muitos prosperam e adquirem dinheiro e muito dinheiro, e até aqueles que adquirem pouco é através do roubo, da desonestidade, do lucro, falsificam as coisas. Mas tem aqueles que são ricos, aqueles que prosperam honestamente, com justiça. Sim, são poucos, mas tem. Mas é para repartir com os irmãos. Por isso Jesus falava assim, essas riquezas injustas, aí ele falava a todos os pecadores. As riquezas injustas que vocês adquiriram, façam delas amigos no reino dos céus, distribuam, repartam essa riqueza roubada, injusta. Ajudem os órfãos, as viúvas das aflições, ajudem os irmãos, ajudem o evangelho do reino de Deus a tomar conta de toda a terra, salvar vidas, almas, socorrer as crianças, os jovens que estão perdidos na prostituição, na devassidão, nas drogas, na bebedeira, em toda sorte de bagunça. Salvar esta gente dos demônios, destruir as obras de Satanás, em vista no reino de Deus. A comunidade da época sabia que a pátria deles era o reino dos céus. O novo céu e a nova terra, em Apocalipse capítulo 21 e 22. Lá descreve, traz a descrição da cidade toda de ouro, muralhas cobertas de pedras preciosas, praças de ouro gigantescas descendo dos céus da parte de Deus, em um novo céu e uma nova terra. Não nesta terra, mas numa terra criada por Deus. Lá diz que sol não haverá, lua não haverá, estrelas, mar não mais existirá neste novo céu e nova terra. Está lá? Porque Deus mesmo e o Cordeiro, Jesus Cristo, será a luz. A luz. E todas as nações caminharão debaixo da sua luz. Os portais daquelas muralhas são 12 portais de pérola, uma só pérola, gigante, cada portal. E um anjo em cada portal, 12 anjos. É uma descrição abreviada, resumida, é claro. Mas lá, o apóstolo João diz que não haverá choro, morte, angústia, dor, porque tudo isso é passado. E eles serão chamados filhos de Deus. E Deus diz, eu serei o pai deles e eles serão meus filhos e reinarão para todos sempre. Alegria, felicidade, riqueza, bem-estar. Lá a injustiça, o pecado, a iniquidade, a desonestidade, a maldade que existe nesse mundo
falsidade, a mentira, não existirá. Nada de profano entrará. Os homicidas, os feiticeiros, os bruxos, os satanistas, os adúlteros, os pedófilos, os homossexuais, os ladrões, os desonestos, os soberbos, lá não entrarão, porque a eles será reservada o lago de fogo, enxofre, sulfuroso, que é a segunda morte. Serão precipitados lá, onde o diabo, todos os espíritos malignos, serão lançados. Sim, os mentirosos. Aqueles que não amam, não obedecem à lei de Deus, à lei de Cristo, à lei do amor. Aqueles que zombam da palavra de Deus, os zombadores. Sim, aqueles que zombam da palavra de Deus, os incrédulos, os infiéis, os traidores, serão lançados lá. Por isso, há uma diferença muito grande entre o justo e o injusto. Uma diferença muito grande a quem teme a Deus e a quem não teme a Deus. E essa diferença você analisa pelo comportamento da pessoa, pela expressão da sua face, dos seus gestos, das suas palavras, suas atitudes e reações. É por aí que nós seremos avaliados, analisados no tribunal de Cristo, porque todos terão que comparecer diante de Deus, no tribunal de Cristo, cada um para prestar conta de suas palavras, de seus atos, reações, de tudo o que você fez, ou de bom ou de ruim. Amém?